Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz seja com todos, amém? Ô pastor, estou esperando a plataforma, viu? Estou eu aqui, ó, de novo. Nem enxergo o púlpito. Queridos, essa igreja já se tornou cultural dessa igreja. No mês de março é o mês das mulheres. E aqui nós somos honradas em estarmos aqui para pregar a palavra, amém? Então, durante 6 quintas-feiras, pode se assentar um pouquinho. Durante 6 quintas-feiras, nós teremos aqui, nessa plataforma, igual diz o Leandro, mulheres ungidas pelo Senhor, mulheres cheias do poder de Deus, para estar trazendo, ministrando a palavra para a igreja, amém? Nós somos mulheres empoderadas na palavra do Senhor e estaremos ministrando para a igreja, amém? Eu gostaria de saber uma coisa antes de nós passarmos para a leitura da palavra. Alguém tem promessa do Senhor aqui? Se você tem promessa do Senhor, levante a sua mão. Está esperando faz tempo? Pouco tempo? O Senhor te diz nessa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Se coloque de pé. Vamos fazer a leitura da palavra, amém? Abra a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas 18:1. 2 Crônicas 18:1. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 18:1. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Amém? Curvem as vossas cabeças e vamos orar. Amém? Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa mais uma vez. Se aqui estamos, Senhor, é porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, o Senhor tem cuidado de nós. E por isso nós somos alegres, Senhor. Nós não poderíamos estar em outro lugar que não fosse na tua casa, para te louvar e ouvir a tua voz nesta noite. Senhor, eis aqui a tua palavra posta, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Eu sou tua nesta hora, Senhor. Eu não quero falar uma palavra que não venha de ti. Então, Espírito Santo, seja comigo, que eu venha diminuir e que tu venhas crescer. Que o teu Espírito venha me encher. Obrigada, Senhor, porque essa palavra já foi ministrada à minha vida e agora eu posso compartilhar com os meus irmãos. Que eles recebam, Senhor, a tua palavra de uma maneira particular, Senhor. Tu que sondas e conheces os corações, tu que sabes, ó Deus, a necessidade de cada um. Que eles não venham, Senhor, nesta noite ouvir o que eles querem ouvir, mas que eles venham ouvir aquilo que tu queres que eles ouçam, Senhor. No nome de Jesus, fala conosco. Amém. Podem sentar. Nessa noite, eu venho trazer para vocês um fragmento, uma partícula da história de Israel. Eu gosto muito de contar histórias. Eu conto história o dia inteiro. E aí é assim, você fica acordado, tá? Então você se assenta aí na cadeira, estufa o peito, olha para frente e fica aqui olhando para mim, tá? Você vai ter que me acompanhar, porque são muitos personagens. Mas uma coisa é sabido. Todo mundo gosta de história. As pessoas, elas assistem o Cidade Alerta, como que chama aquele outro que tem também, na Band lá? As pessoas assistem aquilo não é porque elas gostam de desgraças, é porque elas gostam de história. Elas gostam de saber o que aconteceu com as pessoas.
Então, é muito bom que a gente aprenda as histórias da Bíblia. Porque quando você for conversar com alguém, o que você vai fazer? Você vai contar história. E que história que você vai contar? Histórias da Bíblia. Amém? Então, vamos começar. O Reino Unido de Israel, ele era composto por 12 tribos. Amém? Em um determinado momento da história, esse reino foi dividido em 2 reinos, ficando o Reino do Sul, que também é conhecido como Reino de Judá, e o Reino do Norte, que também é conhecido como Reino de Israel. Para o Reino do Norte ficaram 10 tribos, e no Reino do Sul ficaram 2 tribos. O Senhor, ele tinha uma promessa para o Reino do Sul. Ele disse que jamais faltaria descendente de Davi no trono do Reino do Sul, do Reino de Judá. E aí, olha só o que acontece. No Reino do Sul, nós tínhamos o rei Josafá. No Reino do Norte, nós tínhamos o rei Acabe. Eles estavam reinando ao mesmo tempo, um no Reino do Sul e o outro no Reino do Norte. Josafá, vocês já ouviram falar sobre Josafá neste púlpito. O Sandro já pregou sobre Josafá, sobre o rei Josafá. A pastora Deise já pregou sobre o rei Josafá. A passagem mais conhecida do rei Josafá é aquela que ele vence a batalha pelo louvor. Eles não precisaram guerrear. Eles louvaram e os próprios inimigos lutaram uns contra os outros e eles mesmos deram a vitória para o rei Josafá. Esse rei, ele fez tudo o que o Senhor queria. Amém? Ele andou nos caminhos do Senhor. De contrapartida, lá no Reino do Norte, nós tínhamos o rei Acabe. O rei Acabe, ele é conhecido por ter sido o rei mais perverso de toda a história. Para começar, ele já casou com a mulher errada. Ele casou com a Jezabel, a cruela, a terrível. Ela fez tudo o que era errado e Acabe acompanhou os erros de Jezabel. Eles eram adoradores de Baal. Eles adoravam a Baal. Enquanto isso, lá no Reino do Sul, nós tínhamos Josafá, que adorava ao Senhor. Josafá, ele apregoou um jejum em toda Judá. E por isso que eles venceram aquela batalha com o louvor. Josafá, ele era filho do rei Asa. Já deu um nó na cabeça de vocês? Ainda não. Não deu, não. Presta atenção. Ó, acompanha comigo a árvore genealógica. Josafá, ele era filho do rei Asa. O rei Asa, ele também servia ao Senhor. Só que o rei Asa, ele era muito sistemático, muito durão. Então, o que o rei Asa fez em Judá? Ele obrigou todo Judá a adorar ao Senhor. Nossa, mas como que ele fez isso? Era assim, ou você adora, ou você morre. Tinha uma pena de morte. Ou você adorava ao Senhor, ou você morria. Então, para que não morresse, as pessoas acabavam adorando ao Senhor. O rei Josafá, ele teve mais discernimento. O que ele fez? Ele entendeu que, obrigado, ninguém ia adorar ao Senhor. Que tinha que ser do coração. A pessoa tinha que conhecer o Senhor para adorá-lo. Então, o que ele fez? Ele instituiu o ensino para que as pessoas aprendessem do Senhor. E no momento que elas iam aprendendo do Senhor, elas iam adorando ao Senhor. E elas iam temendo ao Senhor no sentido de reverência, de respeito. E o negócio foi tão bom que até os inimigos temiam ao Senhor. Só que olha o que aconteceu. Aí a passagem que nós lemos diz que um dia o rei Josafá fez uma aliança com o rei Acabe. E isso resultou em laços de casamento. Não é isso que está dizendo aí? Alguém casou com alguém. Olha só o que aconteceu.
Nessa aliança, Josafá, ele tinha um filho chamado Jeorão. E Acabe tinha uma filha chamada Atalia. Nessa união que eles fizeram aí, o rei Acabe deu Atalia em casamento para Jeorão. E aí nós temos a luz se misturando com as trevas. Foi isso que aconteceu. E isso foi terrível, porque resultou em algumas consequências. Então, nós precisamos ficar atentos. Por que nós precisamos conhecer a palavra? Porque a palavra é aquela que nos fortalece. A palavra é aquela que abre os nossos olhos. A palavra é a nossa luz. Dentro da palavra eu tenho as promessas e eu tenho os meus deveres. Eu tenho os meus direitos, mas dentro da palavra eu também tenho os meus deveres. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, para nós não sermos enganados, para nós não cairmos em emboscadas. E olha só, Atalia se casou com Jeorão. O Jeorão e Josafá levaram Atalia para o reino do sul. Ela deixou o pai e a mãe lá do reino do norte e agora estavam todos no reino do sul. Atalia, ela foi criada por Jezabel e Acabe. A Bíblia diz que Jezabel, ela foi uma péssima mãe. Ela era vaidosa, ela era invejosa, ela era ciumenta, ela era sanguinária, ela era adoradora de Baal. Então, tudo que tinha de ruim estava em Jezabel. E Acabe também, porque Acabe foi um péssimo rei. Ele era um rei mimado. A Bíblia conta que certa vez ele queria uma vinha e o dono da vinha falou, mas eu não posso te vender essa vinha é herança. E quando era herança, você tinha que passar para os que vinham depois. Mas ele queria a vinha. E aí, quando falaram para ele, olha, não vou vender essa vinha, ele foi para a casa de beicinho. Mas eu queria tanto aquela vinha, eu queria tanto aquela vinha. E Jezabel, vendo isso, fez o quê? Ela mandou matar o dono da vinha, mandou matar todo mundo. E aí, quando você não tinha o seu bem para quem deixar, o bem que você tinha ficava para o rei. Então, ela mandou matar todo mundo, exterminou todo mundo. É a vinha que você quer, benzinho? Então, eu vou te dar a vinha. Mandou matar todo mundo e entregou a vinha para ele. Então, era dessa maneira que esse casal agia. Essa moça, ela não teve bons ensinamentos. Ela não teve bons princípios. Porque não dava para vir uma coisa boa de alguém que foi criada nesse meio. De contrapartida, Jeorão, ele era um rapaz instruído na palavra do Senhor. O seu avô servia ao Senhor. O seu pai servia ao Senhor, ele foi criado nesse ambiente. Então, realmente, era a luz se misturando com as trevas. E aí, eles se casaram. Josafá, um tempo depois, ele morre. Josafá morrendo, quem é que sentaria no trono? Jeorão. E Jeorão sentou no trono, realmente. Só que ele foi instruído e aconselhado pela sua mulher. Ela não tinha coisas boas para aconselhá-lo. E foi assim que ela fez. E Jeorão, ele foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não seguiu os passos do seu avô, ele não seguiu os passos do seu pai, ele deu ouvidos para aquela que não tinha nada para oferecer. A Bíblia diz que Jeorão, ele matou à espada todos os seus irmãos. Esse conselho veio de onde? Foi do avô? Foi do pai? Não foi. Atalia, ela tinha um plano.
Atalia, ela não estava sendo guiada pelo Senhor. Ela estava sendo guiada pelo inimigo. E aí o que acontece? Depois de um tempo, Jeorão morre. E quem assume o trono agora é o seu filho Acasias. Acasias pior ainda, porque aí ele viu o que o pai fez, ele tinha sua mãe como conselheira. Era Atalia que aconselhava o seu filho. Então ele fazia o que ela mandava e desmandava. E aí o que aconteceu? O rei Acasias morreu. O rei Acasias, ele foi morto por um homem chamado Jeú. Jeú, ele foi levantado para exterminar toda a descendência de Acabe. Então, Acabe morreu pelas mãos dele. Não, Acabe não, Jezabel morreu pelas mãos dele. E a ideia era que toda a família de Acabe fosse exterminada. Acasias fazia parte da família de Acabe, porque ele era filho de Atalia. Então, Jeú matou Acasias também. Com a morte de Acasias, Atalia ficou surtada. Ela ficou maluca, ficou doida, porque o filho dela tinha morrido. E o que é que ela faz? Ela manda matar toda a descendência de Davi. Já que Jeú matou toda a descendência do meu pai, agora eu quero que mate toda a descendência de Davi. E foi isso que aconteceu. E isso acontecendo, quem sentou no trono? Atalia. Atalia sentou no trono. Aquele trono que tinha uma promessa que não faltaria nenhum descendente de Davi. Não foi essa a promessa que o Senhor fez? Não faltará nenhum descendente de Davi para sentar no trono do reino de Judá. Feito isso, parece que estava tudo dando errado, não parece? Que horas que essa promessa ia se cumprir? Se Atalia, que não era da descendência de Davi, agora estava sentada no trono. Se ela tinha mandado matar toda a descendência de Davi, quem é que sentaria nesse trono? Ela já estava lá posta neste trono. A impressão que dá é que estava tudo acabado. A impressão que dá, e eu lendo essa passagem, se eu não conhecesse, que deu tudo errado. Que o Senhor não ia cumprir a promessa que ele fez. Porque Atalia, sentando no trono de Judá, como que Jesus nasceria? Jesus não vem da linhagem de Davi? Se não tinha mais nenhum descendente do rei Davi, como que Jesus viria à terra? Parece que essa promessa não ia se cumprir, não é mesmo? O plano de Deus era trazer a semente da mulher, Jesus, através da descendência de Davi. Por isso, Deus havia feito uma aliança com Davi, através da qual jamais faltaria um descendente seu no trono de Davi. O plano de Satanás estava dando certinho. Ele conseguiu introduzir a filha de Jezabel e de Acabe no reino de Judá. E a colocou no trono de Davi e, através dela, procurou acabar com a descendência de Davi, a fim de colocar um ponto final no plano de redenção elaborado por Deus. Então, era isso que ia acontecer. Se não tinha mais nenhum descendente de Davi, acabou. Não tinha plano da salvação para a gente. Porque Jesus ia nascer de quem? Da onde? Se dizia que Jesus ia nascer da linhagem de Davi. Nós não estaríamos aqui para louvar a esse Deus. Nós não íamos, isso não ia acontecer. A cruz não iria acontecer. O sangue vertido na cruz não iria acontecer. A salvação não chegaria até nós. E o inimigo
está o tempo todo tentando frustrar os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. O tempo inteiro. Ele quer com que nós desistamos. O tempo inteiro parece que aparecem obstáculos. Parece que quando a bênção vai chegar, acontece alguma coisa. Parece que quando está perto, aí você retrocede não sei quantos passos e fala, mas o que está acontecendo? Porque o inimigo está o tempo inteiro tentando tirar a promessa de nós. Por isso que eu perguntei, quem tem promessa aqui? Tem demorado? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir, amém? O que nós precisamos é esperar com esperança. Mas o que é esperar com esperança? Esperar é você ficar sentado, estou esperando o ônibus. Esperar com esperança é você ter a certeza que aquilo vai acontecer. Você vai ter esperança e fé. Vai acontecer. Não interessa se vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Vai acontecer, porque foi o Senhor que prometeu. E Ele é justo e fiel para cumprir. Amém? Atalia, queridos, ela segue reinando por 6 anos. Por 6 anos, essa mulherzinha, cruelinha, filha de Jezabel, segue ali sentada no trono, reinando. E reinando como? De uma maneira que desagradava os olhos do Senhor. Ela introduziu ali a idolatria a Baal e tudo que foi errado ela fez naquela terra. Porque ela não tinha nada de bom para oferecer. Na verdade, ela era uma usurpadora do trono. Ela não era descendente de Davi. Ela não poderia estar sentada naquele trono. Ela estava reinando por 6 anos, mas ela estava usurpando aquele trono, porque aquele trono não pertencia a ela. Amém? Mas, quando parecia que estava tudo acabado, o Senhor, Ele sempre teve o plano. O Senhor não tinha o plano B. O Senhor tinha o plano original. Não foi o plano B que aconteceu aqui, foi o plano original. O inimigo achou que estava abafando, que agora vai, né? Vou enganar Deus, só que não. E aí, eu refletindo a respeito dessa palavra, quem já assistiu a Corrida Maluca? Lá. Estou denunciando a idade. Gente, para mim ficou tão claro que Satanás, ele é igual o Dick Vigarista. O Dick Vigarista, em vez de ele pegar o carrinho dele, correr direitinho e ganhar a corrida, ele ficava fazendo o quê? Ele ficava o tempo inteiro atrapalhando os outros de ganharem a corrida. Não era isso que ele fazia? E aí, quando ele achava que ele ia ganhar, o carro dele quebrava e vinha um outro e ganhava. Ele nunca conseguia ganhar. Quando ele achava agora vai, só que não, ele não conseguia. E aí, isso ficou muito claro para mim. Satanás é o próprio Dick Vigarista. Ele tenta de tudo quanto é jeito, e aí quando parece que ele vai ganhar, ele perde para o Senhor. Quando ele acha que ele está sabendo de tudo, está sabendo de nada, porque onisciente é o nosso Deus. Amém? E aí é dessa maneira, e foi dessa maneira que aconteceu. Deus sempre tem um vaso para usar. Amém? Uma hora, Deus vai usar um vaso para te abençoar. E vai ter horas que você vai ser o vaso para abençoar, amém? Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar na brecha. Nós precisamos estar ligados na oportunidade. Nós somos bons influenciadores.
Nós conhecemos a verdade. Amém? Nós temos que estar atentos quanto a isso. Quando é hora de se calar e quando é hora de falar. Porque quando você falar, todos irão te ouvir. Amém? Porque você não vai falar de você. Você vai falar do Senhor. E aí Deus tinha um vaso para usar. Abram em 2 Crônicas 22, 11. Segundo Crônicas 22, 11. Amém? Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que ia ser assassinado, e colocou num quarto, junto com a sua ama. Assim, Jeoseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Jeoseba, uma mulher, esposa de um sacerdote, vendo aquela situação, porque quando Atalia mandou matar toda a descendência de Davi, ela era tão má, gente, que os netos iam morrer também, porque eles eram descendentes de Davi. Só que Jeoseba, uma mulher corajosa, uma mulher antenada com o Senhor, uma mulher que amava esse Deus, que temia esse Deus e servia a esse Deus, ela consegue pegar Joás. E ela esconde Joás onde? No templo. Onde ficava esse templo? Em outro lugar? Não, esse templo ficava lá. Por que ela escondeu esse menino no templo? Porque a Atalia, ela adorava quem? A Baal. O que ela ia fazer dentro do templo? Ela não ia fazer nada dentro do templo. Lá era o melhor lugar para esconder alguém, porque lá era um lugar que ela não iria. Então, Jeoseba pegou Joás e esconde Joás dentro do templo. Eu falei que a Atalia reinou por quantos anos? Vocês já descobriram por que ela reinou por 6 anos? Porque foi o tempo suficiente para Joás crescer. Existia a promessa, só que toda promessa tem um tempo de espera. Amém? A promessa, ela não é um fast food. O Senhor promete aqui, eu passo ali e já... Não. A promessa, ela tem um tempo de espera. Nesse caso, 6 anos. A Atalia reinando por 6 anos, achando que era toda poderosa. Toda poderosa é o nosso Deus, amém? A Atalia não era toda poderosa coisa nenhuma. Ela não sabia de nada. Ela não sabia que ela estava ali sentada, usurpando aquele trono por 6 anos, porque Joás precisava crescer. E por 6 anos Joás ficou ali, guardado naquele templo. Vai agora no 23, 11. Acharam 23, 11? Diz assim: Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram. Entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo e gritando: viva o rei! Joás foi coroado rei aos 6 anos. Isso é coisa de Deus, não é? Uma criança ser coroada rei aos 6 anos. Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e clamando o rei, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo.
Lá ela viu o rei à entrada, em pé, junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei. E todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiam os louvores. Então, Atalia rasgou as suas vestes e gritou: traição, traição. Será que o povo traiu ela? Ela que estava traindo o povo, né? Porque Judá, nessa ocasião, estava um caos. Ela tinha deixado aquela nação um caos, uma situação horrorosa. O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem à espada todo aquele que a seguir, pois o sacerdote dissera: não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e lá mataram. Então foi dessa maneira que Atalia foi tirada do trono que não pertencia a ela. O inimigo, quando achou que estava ganhando, ele não estava, ele estava perdendo. A palavra diz que Joás, ele reinou por 40 anos. Atalia, 6 anos. O povo teve 6 anos de um reinado totalmente fora dos caminhos do Senhor. E Joás vem reinando por 40 anos. Joás, coroado rei aos 6 anos. Uma criança de 6 anos tem discernimento para ser rei? Não tem discernimento para ser rei. Mas o Senhor preparou para ele um conselheiro. E esse conselheiro era o sacerdote Joiada, o marido de Jeoseba. O sacerdote Joiada, ao longo, até que ele tivesse idade suficiente para continuar a reinar sozinho, ele foi o conselheiro. Então nós tivemos Jeorão que foi aconselhado por Talia. Nós tivemos Acasias, que foi aconselhado pela sua mãe Atalia. Mas o Senhor tinha o melhor. O Senhor preparou o melhor para aconselhar este rei. Amém? Queridos, nada foge do controle do nosso Deus. Amém? Existem situações que nós passamos, e eu já passei por situações que parece que não tem saída. Você olha para um lado, você olha para o outro, e com os olhos humanos nós não conseguimos enxergar a saída. Você olha para o céu e você não consegue ver uma nuvem que seja do tamanho da mão de um homem. Parece que o chão vai se abrir e você vai cair em um buraco. Mas nada foge do controle do Senhor. Quando nós temos essa certeza, nós paramos de sofrer. Sofrer, que eu digo, é aquele sofrimento que parece que não vai acabar. Nós podemos nos entristecer, nós podemos chorar, mas isso não pode nos abalar. Nos abalar de tal maneira que a gente deixa de esperar com esperança. A nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. Se foi Deus que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Ainda que pareça que está dando tudo errado. Ainda que você fala, mas Senhor, até quando? Até quando? Até quando eu não sei. Mas eu sei que Ele é fiel e justo para cumprir. Amém? Abre sua Bíblia em Salmo 46. Salmo 46. Nós vamos ler o 1 e o 2, e depois nós vamos ler o 10 e o 11, amém? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Deus não tem para ti, queridos, um plano B. O Senhor tem para você o plano original. Amém? Ainda que pareça que está dando tudo errado, o Senhor tem para você o plano original. A nós cabe somente esperar. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje, amém? Parece que lá ele fazia grandes coisas e agora nem tanto. Não. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus de hoje. Amém? Nós não podemos nos abalar com situação alguma. Nós devemos continuar firmes, declarando a palavra do Senhor. Só que para eu declarar, eu preciso saber. Como eu vou saber? Como eu vou declarar aquilo que eu não sei? Eu preciso saber desta palavra. Eu preciso saber dos grandes feitos do Senhor, para que eu possa declarar esta palavra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver dias bons, eu posso viver dias ruins, eu posso ter, eu posso não ter. Mas eu posso todas as coisas, porque quem me fortalece é o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? O grupo vai poder cantar? Eu queria ministério de louvor, por favor. Vem, ministério de louvor. Venha, venha, rápido, calma, não se atropelem. Queridos, eu queria nesta hora fazer um apelo.